Bom dia, Hugo, bem-vindo e obrigada por teres aceito este convite, partilhar connosco este tema da prevenção, particularmente neste caso vamos focar muito na questão da formação de profissionais para conseguirem trabalhar dentro das organizações de uma forma muito mais focada e sobretudo preventiva. Eu ia começar por perguntar, Hugo, até porque obviamente eu conheço-te muito bem, mas a nossa comunidade não te conhece. Se poderias apresentar-te um bocadinho, falar do teu percurso. Tu és um português que vive em Valência, Espanha, não é? Mas vens de muito perto de Valença, portuguesa. Conta-me um bocadinho o teu percurso. Bom dia, Liliana. Obrigado pelo convite. Obrigado à Bond por ter pensado em mim para estas Prep Talks. Eu sou o Figueiredo Ferraz, sou natural de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, e comecei o meu percurso académico no Instituto Superior da Maia, que agora tem o nome de Universidade da Maia, no ano 2002. Fiz lá a minha primeira aproximação à psicologia. Os 2 primeiros anos foram cursados na Maia. Dali vim para Valência fazer um ano de Erasmus, que se converteram já em 18. E estou desde 2004 em Valência. Fizeste um Erasmus definitivo, certo? Um Erasmus definitivo, desde o ano 2004 estou aqui. É verdade que a minha licenciatura é portuguesa, porque foram 2 anos na Maia, 2 anos aqui. Acabei a minha licenciatura com o título português, porque era Erasmus e foram dois anitos de Erasmus. E logo de seguida comecei o meu doutoramento aqui na Universidade de Valência, sob a direção do professor Pedro Gil Monte. Pertenço à Unipsico, uma das unidades mais importantes no estudo da prevenção dos riscos no trabalho, desde o ano 2005 até o ano 2014, que acabei a minha tese de doutoramento e comecei a trabalhar, onde estou agora, a dirigir o mestrado de prevenção de riscos de trabalho na Universidade Internacional de Valência, desde o ano 2014 até à atualidade. Tu és um apaixonado por esta área, não és? Ou seja, para ti tudo o que tem a ver com esta questão da saúde, prevenção do burnout, estudar, tu tens modelos, não é, de estados desta questão do burnout. E porquê que para ti esta área é tão interessante, ou neste caso não é uma coisa de tendência agora, acompanhou todo o teu percurso de investigador e de professor, não é? Fala um bocadinho porque é que isto é uma área tão Verdade, interessante. é verdade. Como bem sabes, nós no início do curso de Psicologia temos uma série de diferentes aproximações, a psicologia da escolar, a psicologia clínica, a psicologia organizacional, e naquele momento a gente vai se começando a decidir, pouco a pouco, não é? Não foi tipo um amor à primeira vista. Logo quando cheguei aqui, sob a direção do professor Pedro Gil, comecei muito a enfocar o meu trabalho sobre este tipo de questões, o stress no trabalho, as suas consequências, não é? E tive muita sorte também de poder ter tido como diretor de tese de doutoramento e de unidade de investigação uma pessoa que ainda hoje uma das mais conceituadas a nível de Espanha e a nível latino-americano, quem sabe também a nível mundial, sobre este tipo de temas. E pronto, eu entrei naquele comboio naquele momento que realmente foi estar no momento certo com a pessoa indicada e começar a trabalhar este tipo de questões que realmente a mim produzem muita alegria, porque tentamos pelo menos melhorar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, que acho que é o objetivo final da nossa profissão. Nós passamos muito tempo da nossa vida, do tempo que estamos acordados a trabalhar, muito mais tempo quizás com outro tipo de atividades, não é? O ideal seria aquelas 8 horas a dormir, 8 horas com a família, 8 horas a trabalhar. Sabemos que isso é impossível, não acontece. Então, muitos dos problemas que depois se transferem à nossa vida pessoal são derivados do trabalho e é verdade, desde o ano 2005 que estou nesta unidade, o professor Pedro pensou um modelo teórico para explicar como se desenvolvia, por exemplo, o síndrome de burnout, e nós, desde aquele momento, começámos a provar de maneira empírica o modelo e desde aí começámos a estudar muito estas questões e, na minha perspectiva, o que fazemos é ajudar realmente a que depois os psicólogos que trabalham nas empresas tenham acesso e possam ter modelos explicativos de como se desenvolvem determinadas situações e fenómenos nas empresas para que possam
pôr realmente as soluções antes, a prevenir, que daí se trata, para que os trabalhadores não desenvolvam. Nós pomos os modelos, nós pomos a nossa expertise, mas temos que esperar também que as empresas acompanhem e ajudem logo e que percebam que isto é um problema comunitário, que é um problema social, que é um problema de todos e que não é um problema unicamente dos trabalhadores, como muitas vezes se tem visto. Porque lá como aqui quer dizer, em Espanha como em Portugal, certamente fazem-se muitas avaliações de riscos psicossociais, mas depois faz-se pouca intervenção. Exatamente. Olha, eu ia começar por te perguntar precisamente esta questão, ou seja, tu acabas neste momento por ter um papel muito de grande responsabilidade na formação de psicólogos que depois vão para as organizações e que trabalham especificamente esta questão da avaliação de riscos e gestão de riscos, depois da intervenção e mitigação desses riscos. Quais é que tu achas que são os principais desafios que tu sentes na formação destes psicólogos organizacionais ou da área da saúde ocupacional? Tu já formaste muitas pessoas, quais é que achas que também são os grandes desafios depois deles conseguirem fazer este trabalho que estavas agora a dizer? No mestrado que eu dirijo, que é o mestrado de Prevenção de Riscos no Trabalho, nós temos uma grande gama de diferentes profissionais que acedem, desde pessoas da área do direito, advogados, desde pessoas como engenheiros, até aos ergónomos, até às pessoas da área da psicologia. Porque nós, segundo a lei, neste mestrado, damos as três áreas, as três especialidades. E as especialidades são a segurança laboral, a higiene industrial e a ergonomia e a psicossociologia no trabalho. Então, o nosso desafio realmente aqui é formar, por um lado, aqueles psicólogos que vão trabalhar, mas não só, porque não só os psicólogos são as pessoas aqui que vão diagnosticar. Cuidado, diagnosticar. Nunca, e tratar de fazer prevenção, mas nunca de intervenção. Nós aqui damos a formação, porque aqui temos o médico do trabalho, temos o enfermeiro do trabalho, que são especialidades que, segundo a lei, se reconhecem e fazem-se nas diferentes licenciaturas. Nós temos o psicólogo do trabalho. No entanto, essa especialidade como tal não está nas empresas. Está para este tipo de situações, para a especialidade, por exemplo, em ergonomia e psicossociologia aplicada. Ok? No entanto, temos uma formação que tentamos que seja mais abrangente e neste tipo de temas tratamos, sobretudo, riscos psicossociais, na área de onde eu dou aulas, e as suas consequências. O que tratamos de fazer é dar a melhor formação possível, explicação sobre o que são os riscos psicossociais, como se podem avaliar, porque é muito importante esta situação. Hoje em dia ainda continuamos a não ter, para diferentes países e diferentes amostras, questionários que possam aferir de maneira clara nas nossas populações, quer dizer, ainda continuamos a ver muitos estudos com questionários que não estão validados para as nossas populações, com pontos de corte ou pontos clínicos que não são os nossos, e logo temos um problema à hora de avaliar, porque esses questionários realmente às tantas não estão a avaliar o construto ou o fenómeno de maneira correta. Não é? Então isto também é algo que a gente no nosso mestrado reflete muito sobre isso, a necessidade de que os questionários utilizados sejam questionários corretos e que estejam validados para as nossas populações. E depois damos toda a formação na área da prevenção, de como se pode prevenir ou como se podem prevenir o surgimento dos riscos psicossociais no trabalho, porque é até aí onde os profissionais que realizam o meu mestrado podem trabalhar, na prevenção dos riscos psicossociais, mas não podem logo trabalhar na intervenção. Porquê? Porque não são psicólogos, na sua maioria. Os que têm a formação em psicologia já teria que ser em associação com o Departamento de Recursos Humanos, tinha que ser com o Departamento de Prevenção dos Riscos de Trabalho, mas que tivesse uma pessoa, mesmo uma psicóloga lá, para poder intervir, ou com uma consultora externa para poder chegar a intervir, como tu bem sabes, que é especialista na matéria.
É que isso também, eu acho que tu falaste aqui em várias dificuldades muito interessantes. Uma primeira é a questão dos vários papéis, não é? E nós muitas vezes sentimos que, por exemplo, para os psicólogos, e estamos obviamente aqui a focar mais a área da psicologia, e para os psicólogos organizacionais e o psicólogo do trabalho, que também já existe, portanto, a própria ordem já definiu o papel do psicólogo do trabalho, mas depois ele não se reflete nas estruturas das equipas de saúde, nas organizações. Um, que outras dificuldades é que tu achas, por exemplo, nesta questão da intervenção, que tu dizes e bem, que já deve ser uma intervenção psicológica, ou seja, deve ser desenhada independentemente de quem aplicou o instrumento, quem consolidou os dados, depois a sua interpretação para de facto definir em conjunto com a organização um plano de ação deve ser feito por um psicólogo, porque é uma intervenção psicológica, portanto, desenhar intervenções. E quais é que tu achas também que são aqui as dificuldades depois destes psicólogos conseguirem ir para o terreno, conseguirem justificar determinado tipo de intervenções que são baseadas em ciência? Achas que as organizações ainda são muito assim, vão atrás de tendências e daquilo que parece bem, e depois às vezes não têm este trabalho de facto ancorado em ciência e que depois pode trazer os resultados de prevenção, não é? Nós estamos a falar de coisas que nós sabemos que depois têm um impacto também nesta questão da mitigação dos riscos e melhoram claramente as condições de saúde e bem-estar na organização. Achas que existem também em Espanha, por exemplo, do teu conhecimento depois dos teus alunos e da interação que também tens com organizações em Espanha, esta dificuldade em justificar a intervenção? Há muita dificuldade. Primeiro por o custo, não é? Como, olha, há poucos dias estava a ler um artigo sobre os riscos cardiovasculares. Foi um estudo da OIT e da OMS sobre da Organização Mundial do Trabalho, da Organização Mundial da Saúde, junto com as Nações Unidas, onde eles viram, porque eu ando à procura muito daquele, por exemplo, em Espanha, morrem por dia, 2 pessoas por dia em acidentes de trabalho. 2 pessoas por dia. Foram os resultados do ano passado. Este ano, estamos no mês de novembro, mas saíram dados já de setembro e já estamos com 90 mortos mais que no setembro do ano passado. Quer dizer, já temos os 600 e pico mortos em setembro. Vamos chegar a dezembro certamente com mais. A minha intenção, eu queria, porque é muito difícil a gente poder justificar quantas mortes dessas são derivadas de riscos psicossociais. Uhum. E Aquilo que também eles chamam de fatores humanos, porque a área da segurança depois considera que são fatores humanos as causas dos acidentes, não é? Ou seja, claro, nós podemos tentar às tantas justificar um suicídio que certamente é derivado de um risco psicossocial, do stress no trabalho, do stress crónico e das suas consequências. Mas isso é uma porcentagem muito pequena, ainda há dia 2, não é? No entanto, temos um sem número de possíveis circunstâncias, mas que se conseguem agrupar, ou insegurança no trabalho, por exemplo, uma estrutura mal colocada, o trabalhador na construção cai, morre, aí temos, ou por exemplo, uma intoxicação devido a algum produto químico, aí temos a higiene industrial. No entanto, os nossos estudos, que são sobre riscos, ou por exemplo, também na ergonomia, os sinais não estarem bem colocados, que possa levar também a um acidente. No nosso caso, da psicossociologia, esse estudo dizia-nos que coisas que são realmente verdade, que é a largo prazo, é muito a largo prazo. Desde que começa um risco psicossocial, que a pessoa começa a ter problemas relacionados com o stress, até que se desenvolvem consequências graves, podem passar entre 5 a 10 anos. Uhum. E aí está o problema para as organizações. O nosso problema é um problema de conscienciar, acho que está bem dito em português, as organizações para a necessidade. Consciencializar, não é? Consciencializar, ou seja, tu queres consciencializar Consciencializar. para o problema, só que o problema acontece num espaço de tempo que não é o tempo da gestão, não é? É um tempo muito Ora mais bem, largo. Uhum. esse é o grave problema. Porque se tens um acidente no trabalho que se relaciona com a segurança laboral, tu consegues determinar e pôr o foco ali, porque é causa e efeito. Para eles, na cabeça de um empresário, a causa e efeito é rápido. Não é? Isto aconteceu por causa disto, vamos pôr agora já a solução. No nosso caso, primeiro é muito difícil determinar quantas mortes ou quantos acidentes laborais são referidos a estas causas. Como comecei a minha explicação anterior, vi um artigo da ONU que nos dizia que o maior risco psicossocial, se não o maior risco no trabalho, é a sobrecarga no trabalho, a carga no trabalho, e dizia-nos que trabalhadores que trabalhem de média 55 horas por semana têm um risco de 30 a 35% mais de desenvolver
doenças cardiovasculares, infartos ou AVCs, a partir dos 60 anos. Quer dizer, aqui está aquela longa passagem entre quando começa, e quando podem ter os trabalhadores alguma consequência. A organização de certeza que vai ter consequências para a produtividade antes, porque o trabalhador não vai estar nas melhores condições. O stress afeta, toda a gente sabe, a organização do trabalho, o stress mau, não é? Quando temos níveis de stress por cima do normal, não é? Aquele distress. Depois, quando não se põem ferramentas para combater o stress, os mecanismos, tanto os pessoais como as empresas, e esse stress se converte em crónico, não é? E esse caminho, e eu explico aos meus alunos, que eles também, outro dia, a mesma pergunta que tu me fizeste, fez-me um aluno, como é que nós podemos convencer as empresas do nosso trabalho, da necessidade de gastarem dinheiro em algo que realmente, no início, é invisível, que eles não conseguem ver. Acho que é o nosso grande desafio. E é o grande desafio da prevenção no geral, não é? Mesmo em saúde pública, porque nós estamos, obviamente, a ter um contexto em que, mesmo do ponto de vista de saúde pública, não é? Às vezes pensa-se assim, mas nós já gastamos tanto em intervenção já terciária, em doentes, não é? Vamos ainda gastar mais dinheiro para a prevenção, qual é a justificação para isso, não é? E eu acho que depois nas organizações, claro, num contexto mais limitado, acaba por ser esse. Tu achas que, por exemplo, no mestrado que coordenas, tu tens uma formação de banda larga, não é? Ou seja, tu tens aí várias áreas, não é? Nós aqui em Portugal, eu acho que temos uma formação e obviamente uma formação profissional também na área de higiene e segurança no trabalho, que é um curso técnico profissional, que são de facto também perfis muito variados que fazem esta formação, inclusive pessoas das áreas das ciências sociais, como psicólogos, mas também muitos engenheiros e pessoas ligadas mesmo profissionais de saúde, como enfermeiros, etc. Mas nós temos aqui um grande desafio também, que é muitas vezes nós queremos complementar, mas depois estas várias disciplinas têm dificuldades em falar entre si, ter uma mesma linguagem. Tu achas que, por exemplo, na formação que estás a dar, tu consegues, por exemplo, psicólogos depois consigam perceber também o lado da área de ergonomia, da área neste caso da segurança, não é? Que é muito mais ligada à engenharia, e depois há as questões mesmo de saúde ocupacional com a medicina e com a enfermagem. Tu achas que eles conseguem mais facilmente defender-se? Ou seja, conseguir criar um business case, não é? No fundo, demonstrar que conseguem colaborar com todos estes profissionais, que muitas vezes existem nas organizações já, não é? E reforçar aqui um bocadinho o contributo que a psicologia pode dar, porque a verdade é que nós queremos aumentar este contributo. Nós sabemos que há muitos fatores que estão a causar acidentes, que estão a causar doença física, por exemplo, esta questão das doenças musculoesqueléticas. Recentemente, até a campanha veio dizer, atenção, que muitas das questões musculoesqueléticas não são só ergonómicas, são causadas por questões ligadas ao stress laboral. Tu achas que nós estamos a caminhar para um caminho em que conseguimos colaborar, conseguimos de facto acrescentar o valor e dar aqui um contributo específico da psicologia? Nós no mestrado não damos muito mais de que 5%, é o que eu digo aos meus alunos, do que eles possam encontrar no mercado laboral. No entanto, até lhes digo outra coisa, digo-lhes, vocês quando entram no mercado laboral, como são uma profissão, é um mestrado que habilita para uma profissão que é de técnico superior em prevenção de riscos no trabalho, se algo é mal feito no trabalho e daí deriva uma morte, um acidente, o responsável civil, quer dizer, destas questões, é o técnico de prevenção. E ele vai responder a tribunal por este tipo de questões. E também a empresa. Então, a nossa formação tem que ser a melhor possível. E eles têm que estar com a consciência de que tem que absorver o maior conhecimento possível. Logo, as práticas na organização dependem, pronto, é bidirecional. Desde que é o que a organização temos uma lei que tem que seguir, no que se refere à prevenção de riscos no trabalho, onde estão muito bem delimitadas as ações do técnico de prevenção. A partir daí, a pergunta tua era qual é o maior desafio? Isso é um desafio grande, fazer equipas multidisciplinares e a abordagem nestes temas. Eu acho que sim, claro. Nós temos que conseguir que os nossos profissionais dentro da empresa nunca trabalhem cada um para um lado. Não é? Até uma das questões da psicologia das organizações é o trabalho grupal. Não é? A psicologia aborda o trabalho do grupo e nós temos que tratar a organização como tal.
não? Então acho que é muito importante a relação entre os diferentes departamentos, entre os diferentes perfis, para conseguir ter uma abordagem completa na hora de tratar estes temas que são muito importantes. Olha, uma questão ligada também aos psicólogos e ao que tu observas. Tu achas que também temos aqui riscos específicos da profissão de ser psicólogo? Sim. Ou seja, não só clínicos, né? Muitas vezes fala-se muito dos clínicos e dos psicólogos que trabalham particularmente em setting clínico, mas tu achas que também o psicólogo organizacional, quem está nas organizações, seja a colaborar diretamente na área de recursos humanos, seja na área da avaliação, seja na área da formação, seja na área do recrutamento e seleção, seja nesta área específica da saúde no trabalho e saúde ocupacional, tu achas que temos aqui riscos específicos também em termos de stress? Olha, tu começaste pela primeira parte, que é realmente, há uma série de estudos e de meta-análise e de revisões sistemáticas relacionadas com o burnout, por exemplo, e o stress no trabalho em psicólogos clínicos. Eu estive a fazer uma revisão pequena, mas, por exemplo, um estudo com 9.000 psicólogos clínicos dizia-nos que os psicólogos ou os psicoterapeutas têm o maior risco em padecer ou em sofrer stress e esgotamento emocional e burnout. É verdade. Logo, há poucos estudos com psicólogos organizacionais, não? Porque não há uma grande demanda desse tipo de estudos, mas realmente há uma série de causas que a gente pode apontar que não são muito diferentes das causas de qualquer trabalhador nas organizações. A carga de trabalho, uma delas, as funções do trabalho, pode existir ambiguidade de papel, conflito de papel nas funções do psicólogo, as condições de trabalho, por outro lado, o tipo de liderança exercida por parte das chefias com o trabalhador e os conflitos interpessoais existentes nas organizações. Eu acho que, praticamente, esses podiam ser aqueles riscos psicossociais, aqueles antecedentes mais significativos Mais significativos. que se E que podem depois dar. afetam vários profissionais que estão nas organizações, não é? Eu acho que aqui esta questão também da definição do papel é muito importante para o psicólogo, porque muitas vezes o psicólogo é chamado para outro tipo de atividades que nada têm a ver com aquilo que é o seu contributo específico. Pronto, acontece. Eu acho que está a mudar, eu acho que há cada vez mais uma percepção, e não é só em Portugal, eu acho que há uma percepção específica de qual poderia ser aqui o contributo do psicólogo, porque às vezes refugiamos muito na gestão de recursos humanos, quando nós podemos ter aqui um contributo que a gestão de recursos humanos não consegue fazer. E esquecemos que ele é importante trazer para as organizações, porque obviamente ele vai acrescentar muito valor, não só nesta questão da saúde no trabalho, mas outras questões ligadas à produtividade, à questão da inovação, da criatividade, da colaboração, como estavas a dizer, da questão da psicologia do trabalho, social das organizações. Mas eu acho que deixaste aqui pontos muito importantes e pronto, e os contextos não são assim tão diferentes, não é? Ou seja, nós também estamos muito próximos do ponto de vista não só legislativo, como a questão das competências críticas, que as pessoas que trabalham nesta área da prevenção de riscos em contexto de trabalho têm que ter. Há desafios de integração, de melhoria das ferramentas, como estavas a dizer, se calhar também mais evidências das intervenções e aqui uma tradução para questões económicas, porque às vezes temos que construir, não é, esta linguagem do ponto de vista económico, mas acho que foi aqui uma ótima partilha. Temos uma última questão para te colocar, que é pessoal, ok? Não tem a ver com o teu trabalho, ou seja, com o teu contributo específico, mas como é que tu te imaginas a trabalhar em 2030? Onde é que estás? O que é que vais fazer? Como é que será o teu dia a Olha, dia? em 2030, eu acho, não é que não quero parecer ambicioso, mas eu espero continuar a trabalhar, não onde trabalho, pode ser que seja uma opção, mas pelo que trabalho, pelos mesmos objetivos. Pelos Hum. mesmos objetivos. Espero continuar a trabalhar, a dar aulas, porque é essa a minha vocação. Os meus pais são professores, meus avós são professores, minha família quase todos são professores. Eu tinha quase certeza absoluta que ia ser professor, então essa acho que é a transmissão do conhecimento, acho que é das coisas que eu mais gosto de fazer, tenho quase a certeza. E de certeza que eu tenho 39 anos agora, daqui a 8 anos ainda não terei 50 e de certeza que continuarei, espero, com a mesma energia e a mesma vontade de continuar a ensinar e a transmitir o conhecimento aos meus alunos. E da mesma forma, ao nível da investigação, acho que nós temos que continuar. Nós encontramos muito em congressos e os congressos também dão-nos aquela imagem de que
há muitos anos para cá, continuamos a trabalhar muito sobre mesmas temáticas, aparecem novas temáticas, eu acho que essa é o nosso contributo. Agora acaba de aparecer, eu em 2019, quando fui a Lisboa ao congresso que a gente partilhou, havia aquela ideia da desconexão digital, não é? E nós temos que estar aí, nós somos aqueles profissionais que temos que defender a saúde e o bem-estar dos trabalhadores e não deixar que exista intrusismo na nossa profissão e que se apoderem de nossos temas para fazerem deles sem qualquer tipo de questão científica. Nós somos quem tem que fazer por isso. Então, este pequeno apartado para dizer que sim, acho que vou continuar, espero e desejo continuar na mesma. Liderar, não é? Queres liderar também, ou seja, novo conhecimento e nova forma de atuação. Que eu acho que isso, e para nós que estamos um bocadinho no terreno, não é? Ou seja, e tu sabes que eu vou muito para aprender, porque é um dos contextos onde gosto mais de ir e faço networking, tal e qual como te conheço a ti, já há alguns anos. Mas a questão aqui principal é que nós bebemos dos vossos modelos, da vossa validação, e as questões devem ser sempre pertinentes, não é? Porque senão nem a ciência está a produzir o conhecimento que os profissionais no terreno que precisam, não é? Para conseguir atuar de uma forma mais sustentada, mas outras profissões começam a ocupar espaços que, na verdade, muitas vezes não têm uma ciência ou um conhecimento relevante para estarem a trabalhar. E eu acho que há aqui um trabalho contínuo e lá está, se calhar, é ter a humildade também, estavas a dizer há pouco, não é? De saber que ainda está tudo por criar, ainda é preciso mesmo, não partir do pressuposto que as coisas já estão definidas. E, portanto, olha, estou cá para observar esse teu crescimento, esses novos desafios, novos contextos onde possas ensinar e também muito atenta à tua investigação e a todo o conhecimento que estás a produzir. Por isso, um grande beijinho, muito obrigada por ter estado connosco aqui nas Prev Talks e foi um prazer conhecer o teu desafio diário de formar profissionais, particularmente no mestrado que coordenas e depois também com a investigação que estás a produzir e continuarás certamente a partilhar connosco nos anos que vêm até 2030 and beyond, não é? Ou seja, muito à frente. Um grande beijinho, bom dia de trabalho. Tchau. Obrigado, Liliana, um beijinho grande. Obrigado pelo convite.